Antes da criação da humanidade, antes da Terra existir em sua forma atual, antes do início do tempo como o conhecemos, existiu um ser de extraordinária beleza e poder. Uma criatura tão magnífica que era chamada de querubim ungido, guardião protetor, selo da perfeição. Sua sabedoria era completa. Sua beleza, impecável. Ele permanecia na presença de Deus no monte sagrado, caminhando entre pedras de fogo. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz, ou aquele que brilha, em latim, traduzido da palavra hebraica Helel, que significa brilhante, ou estrela da manhã. Ele era o mais elevado de todos os seres criados, posicionado acima de todos os outros anjos, investido de autoridade e honra que nenhuma outra criatura possuía. Mas a perfeição se transformou em orgulho, a beleza em vaidade, a autoridade em ambição. E o portador da luz que estava na presença de Deus se tornou o adversário que se opõe aos propósitos de Deus. O querubim protetor se tornou o acusador. A estrela da manhã caiu do céu como um relâmpago. Isto não é mitologia nem especulação. Este é o relato bíblico da maior rebelião da história da criação. A história de como o ser criado mais belo e poderoso escolheu exaltar-se contra o seu Criador. Como o orgulho entrou num universo perfeito. Como o mal começou não na terra, mas no céu. Como um terço dos anjos seguiu Lúcifer na sua rebelião e caiu com ele. Neste documentário, exploramos o que a Bíblia revela sobre a origem de Lúcifer, sua posição na ordem de Deus, o orgulho que o levou à rebelião, a guerra no céu, sua expulsão da presença de Deus e seu papel contínuo como inimigo de Deus e da humanidade. Examinamos as principais passagens bíblicas que revelam eventos que ocorreram antes do início da história humana. Isso não é especulação nem tradição. É o que as Escrituras revelam. Esta é a história de Lúcifer segundo a Bíblia. O querubim ungido. A descrição mais detalhada do estado original de Lúcifer encontra-se em Ezequiel 28. O profeta Ezequiel, escrevendo durante o exílio babilônico por volta de 586 a.C., foi instruído por Deus a pronunciar julgamento contra o rei de Tiro, uma rica cidade fenícia na costa do Mediterrâneo. Mas em Ezequiel 28, 11 a 19, a profecia vai além do rei humano para descrever um ser cujas características transcendem qualquer governante mortal. Ezequiel 28, 12 ao 15, registra as palavras de Deus. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo. Em ouro eram os teus engastes e as tuas gravações. No dia em que foste criado, foram preparados. Eras o querubim ungido da guarda. Eu te coloquei. Estavas no monte santo de Deus. Andavas no meio das pedras afogueadas. Eras irrepreensível nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou injustiça em ti. Esta passagem descreve alguém que estava no Éden, mas não no Éden onde Adão e Eva viveram. Este era o Éden como o jardim de Deus, um reino celestial. A descrição inclui pedras preciosas que mais tarde seriam incorporadas ao peitoral do sumo sacerdote de Israel, sugerindo um papel sacerdotal ou mediador. Este ser foi criado, não nascido ou feito no sentido da reprodução humana, mas trazido à existência por Deus em um momento específico. O título, Querubim Ungido da Guarda, é crucial. No simbolismo bíblico, os querubins são a mais alta ordem de anjos, seres de imenso poder e autoridade que servem na presença imediata de Deus. Gênesis 3:24 menciona querubins, guardando o caminho para a árvore da vida, depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Êxodo 25:18 a 22 descreve querubins de ouro,
posicionados sobre o propiciatório da Arca da Aliança, o lugar onde a presença de Deus habitava entre Israel. Ezequiel 1 e 10 contém visões de querubins ao redor do trono de Deus, seres com múltiplas faces e asas, irradiando glória. Ser chamado de o querubim ungido sugere que Lúcifer ocupava a posição mais elevada entre esses seres já exaltados. Ele não era apenas mais um querubim entre muitos, mas o querubim ungido, separado para um papel especial. A palavra ungido, em hebraico, tem a mesma raiz da qual deriva Messias, indicando que Lúcifer foi consagrado, designado e capacitado por Deus para um propósito específico. A expressão querubim guardião ou querubim protetor, em hebraico, é querub mimshak, que pode significar um querubim que cobre, protege ou paira sobre algo. Isso sugere que o papel de Lúcifer era guardar ou cobrir algo sagrado, possivelmente o próprio trono de Deus. Ele permanecia o mais próximo possível da presença divina, servindo como protetor ou assistente no lugar mais sagrado. A passagem afirma que ele foi colocado no Monte Santo de Deus. Nas Escrituras, as montanhas frequentemente representam a morada de Deus, ou a sede de sua autoridade. O Monte Sinai foi onde Deus deu a lei a Moisés. O Monte Sião, em Jerusalém, era onde o templo se erguia. O Monte Santo de Deus, na profecia de Ezequiel, provavelmente se refere à sala do trono celestial, a realidade última da qual as montanhas terrenas eram meras sombras. Lúcifer caminhava no meio das pedras de fogo. Essa frase é misteriosa, mas indica claramente um reino de glória divina além da experiência humana. O fogo nas Escrituras frequentemente simboliza a santidade de Deus e sua presença purificadora. Êxodo 24, 17 descreve a glória do Senhor como um fogo devorador no cume do monte. Hebreus 12, 29 declara que o nosso Deus é fogo consumidor. Caminhar entre pedras de fogo sugere mover-se em meio à glória divina, existir em um reino onde a santidade de Deus resplandece. A descrição da cobertura de Lúcifer inclui 9 pedras preciosas: sárdio, vermelho, topázio, amarelo, diamante, transparente, berilo, verde, ônix, preto e branco, jaspe, de várias cores, safira, azul, esmeralda, verde e carbúnculo, vermelho. Essas pedras foram engastadas em ouro, trabalhadas e gravadas, preparadas no dia de sua criação. Não se tratava de beleza natural, mas de esplendor divinamente concebido. O próprio Deus adornou Lúcifer com essas pedras, tornando-o um ser de extraordinária magnificência visual. Êxodo 28, 15 a 21 descreve o peitoral do sumo sacerdote israelita, que continha 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel. Algumas das pedras mencionadas em Ezequiel 28 coincidem com as do peitoral do sumo sacerdote, sugerindo que Lúcifer pode ter servido em uma função sacerdotal, mediando ou representando algo perante a presença de Deus. O texto enfatiza que Lúcifer era o selo da perfeição. Um selo era um símbolo usado por reis e oficiais para autenticar documentos e demonstrar autoridade. Ser chamado de selo da perfeição significa que Lúcifer era o padrão, o modelo, a expressão máxima da excelência criada. Tudo o que um ser criado poderia ser, Lúcifer era. Em sabedoria, beleza, poder e posição, nada lhe faltava. Ele era completo, pleno, perfeito. Ele era cheio de sabedoria. Não parcialmente sábio, ou em processo de amadurecimento, mas completamente repleto dela. Seu entendimento era abrangente. Sua percepção era completa. Seu conhecimento era vasto. Deus o havia dotado de uma capacidade intelectual que transcendia a de qualquer outro ser criado. Ele era perfeito em beleza. Não apenas belo, mas perfeitamente belo. Cada aspecto de sua aparência era impecável. Sua forma, seu revestimento de pedras preciosas,
seu brilho, tudo nele era esteticamente perfeito. Ele era a criatura mais bela já criada. O mais significativo é que o texto afirma: você era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a injustiça foi encontrada em você. Lúcifer não foi criado mal. Ele foi criado perfeito, justo, sem falha. Ele existiu nesse estado de perfeição por algum tempo. Não sabemos quanto tempo. As Escrituras não nos dizem se foram dias, anos ou eras. Mas houve um período em que Lúcifer andou em retidão, cumpriu seu papel fielmente e não deu a Deus nenhum motivo de preocupação. Isso é crucial para entendermos a natureza do mal e o problema do livre-arbítrio. Deus não criou o mal. Ele criou seres com a capacidade de escolher. E Lúcifer escolheu se rebelar. O texto diz: a injustiça foi encontrada em você. Não, eu coloquei a injustiça em você. O mal se originou dentro do próprio Lúcifer, de sua própria vontade, de sua própria escolha. As 5 declarações eu vou. A segunda grande passagem bíblica que descreve a queda de Lúcifer é Isaías 14. Assim como Ezequiel 28, essa passagem começa como uma profecia contra um governante humano, neste caso, o rei da Babilônia, mas depois se expande para descrever um ser cujas características transcendem qualquer rei mortal. Isaías 14, 12 ao 15 declara: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora. Como foste lançado por terra, tu que subjugastes as nações, tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nos confins do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas foste precipitado para o Sheol, para o mais profundo abismo. O título, Estrela da Manhã, Filho da Aurora, é traduzido do hebraico Helel ben Shachar. A Vulgata Latina traduziu Helel como Lúcifer, das palavras latinas lux, que significa luz, e ferre, que significa carregar ou portar. Assim, Lúcifer significa portador da luz, ou aquele que traz a luz. A palavra hebraica Helel vem de uma raiz que significa brilhar ou gloriar-se, e se refere à estrela da manhã, o planeta Vênus quando aparece antes do amanhecer. No mundo antigo, a estrela da manhã era um dos objetos mais brilhantes do céu, surgindo pouco antes do nascer do sol e parecendo anunciar a chegada do novo dia. Ela brilhava intensamente por um tempo, e depois desaparecia com o nascer do sol. Essa imagem se encaixa perfeitamente em Lúcifer, um ser de grande brilho que tentou ascender acima de sua posição e foi rebaixado. A passagem descreve a queda de Lúcifer. Como caíste do céu. Não se trata de um declínio gradual, mas de uma queda repentina e catastrófica. O verbo hebraico sugere ser atirado violentamente para baixo, expulso com força. Jesus confirmou isso mais tarde em Lucas 10, 18, quando disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. A queda foi rápida, dramática e completa. Antes da queda, Lúcifer subjugou as nações. Essa frase é intrigante porque sugere uma ação contra nações antes mesmo de elas existirem. Alguns estudiosos a interpretam como profética, descrevendo as futuras atividades de Satanás por meio dos reinos humanos. Outros a veem como uma referência a ordens ou reinos angelicais, sendo nações uma forma de descrever diferentes grupos ou ordens de anjos. O cerne da passagem reside nas 5 declarações eu farei, que revelam a ambição de Lúcifer e a natureza de sua rebelião. Subirei ao céu. Isso sugere que Lúcifer não estava originalmente no céu mais elevado, onde se encontra o trono de Deus. Ele habitava um lugar elevado, talvez o segundo céu, o reino entre a terra e o trono de Deus. Mas ele decidiu ascender ainda mais, alcançar o céu supremo, a morada do próprio Deus.
Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. As estrelas de Deus provavelmente se referem a anjos. Jó 38:7 menciona as estrelas da manhã, cantando juntas quando Deus lançou os fundamentos da terra, referindo-se claramente a seres angelicais. Apocalipse 1:20 identifica estrelas como anjos. A ambição de Lúcifer era estabelecer seu trono acima de todos os outros anjos, governar sobre eles, ser supremo entre todos os seres criados. Eu me assentarei no monte da congregação, nos confins do norte. O monte da congregação era entendido no pensamento do antigo Oriente Próximo como o lugar onde os deuses se reuniam. Para Israel, esse conceito foi transformado para representar a morada de Deus. O Salmo 48:2 se refere ao Monte Sião como, no extremo norte, a cidade do grande rei. Lúcifer desejava ocupar o lugar de autoridade onde os decretos divinos são emitidos e o governo é administrado. Subirei acima das mais altas nuvens. As nuvens nas Escrituras são frequentemente associadas à presença e à glória de Deus. Êxodo 19:9 descreve Deus vindo a Moisés em uma densa nuvem no Monte Sinai. O Salmo 104:3 diz que Deus faz das nuvens o seu carro. Daniel 7:13 mostra o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Subir acima das nuvens significa elevar-se acima das manifestações visíveis da glória e da presença de Deus. Eu me tornarei semelhante ao Altíssimo. Esta é a declaração máxima da rebeldia. Lúcifer queria ser igual a Deus, possuir a mesma autoridade, honra e adoração que pertencem somente a Deus. Ele não queria permanecer um servo, por mais exaltado que fosse. Ele queria ser o mestre. Ele não queria refletir a glória de Deus. Ele queria possuí-la para si. Ele não queria adorar. Ele queria ser adorado. Cada declaração começa com "eu farei", revelando a essência do pecado. A vontade própria exaltada contra a vontade de Deus. Orgulho, independência, autodeterminação. Essa é a essência da rebelião de Lúcifer. Ele não estava contente com a posição exaltada que Deus lhe havia dado. Ele queria mais. Ele queria o que pertencia somente a Deus. A passagem revela que essas declarações foram feitas em seu coração. Lúcifer não anunciou sua rebelião publicamente de imediato. Ele abrigou esses pensamentos internamente, alimentando seu orgulho, planejando sua rebelião, deixando sua ambição crescer até consumi-lo. O pecado muitas vezes começa assim, nos pensamentos secretos do coração, antes de se manifestar em ações externas. O julgamento é declarado no versículo 15. Mas foste precipitado para o Sheol, para o mais profundo abismo. Sheol, no pensamento hebraico, era o reino dos mortos, o lugar de trevas e separação da vida. Os mais profundos abismos sugerem o lugar mais baixo e remoto, o mais distante possível do céu. A ambição de Lúcifer de ascender às mais altas alturas resultou em sua descida às profundezas mais abissais. Este julgamento não foi arbitrário nem excessivo. Foi a consequência natural e necessária da rebelião contra Deus. Lúcifer queria exaltar-se, então Deus o humilhou. Ele queria ascender, então foi lançado para baixo. Ele queria ser como Deus, então foi separado da presença de Deus. Ele queria glória para si mesmo, então perdeu a glória que possuía. A corrupção da perfeição. Ezequiel 28:15-17 descreve como Lúcifer passou da perfeição à rebelião. Você era irrepreensível em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que a injustiça foi encontrada em você. Na abundância do seu comércio, você se encheu de violência no meio de si e pecou. Por isso, eu o lancei como coisa profana do monte de Deus e o destruí. Ó querubim da guarda, do meio das pedras afogueadas. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor.
A passagem identifica a causa principal da queda de Lúcifer: o orgulho. Teu coração se encheu de orgulho por causa da tua beleza. Lúcifer contemplou a própria magnificência e esqueceu que era uma dádiva de Deus. Passou a enxergar sua beleza como algo inerente a si mesmo, em vez de algo concedido por seu Criador. Atribuiu a si mesmo o mérito daquilo que Deus lhe havia dado. Essa é a natureza fundamental do orgulho. Tomar para nós a glória que pertence a Deus e reivindicá-la para nós mesmos. Atribuir às nossas próprias habilidades ou mérito o que, na verdade, provém da graça de Deus. Olhar para nós mesmos em vez de olhar para Deus. O orgulho é a adoração de si mesmo, o pecado primordial do qual todos os outros pecados derivam. O texto diz que Lúcifer corrompeu a tua sabedoria em prol do teu esplendor. Sua sabedoria, que antes era perfeita, tornou-se distorcida. Ele começou a usar seus dons intelectuais não para servir a Deus, mas para promover seus próprios interesses. Ele aplicou seu entendimento não para glorificar o seu Criador, mas para tramar uma rebelião. A sabedoria perfeita tornou-se sabedoria corrompida quando foi voltada para fins egoístas. A frase, "na abundância do teu comércio, encheste-te de violência", é intrigante. A palavra hebraica, traduzida como comércio, pode significar negociação, tráfico ou calúnia. Alguns estudiosos entendem isso como uma referência ao papel de Lúcifer transitando entre os anjos, talvez servindo como mediador ou mensageiro. Ao circular entre os outros anjos, ele se encheu de violência, que em hebraico inclui não apenas violência física, mas também violência moral, injustiça e maldade. Isso sugere que a rebelião de Lúcifer envolveu o recrutamento de outros anjos para a sua causa. Ele disseminou mentiras, espalhou descontentamento, questionou a bondade de Deus e convenceu outros a se juntarem à sua revolta. Ele usou sua posição e suas habilidades de persuasão para corromper outros anjos, atraindo-os para a sua rebelião. 1 Timóteo 3,6 adverte contra a nomeação de um recém-convertido como presbítero na igreja, para que ele não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Isso sugere que o orgulho foi o pecado específico que causou a queda de Lúcifer e continua sendo um perigo para qualquer ser criado que se esqueça de sua dependência de Deus. O julgamento foi imediato e completo. Por isso, eu te lancei profanado para fora do monte de Deus e te destruí, ó querubim da guarda, do meio das pedras de fogo. Deus removeu Lúcifer de sua posição de honra. Ele não era mais bem-vindo no monte sagrado. Não tinha mais permissão para andar entre as pedras de fogo. Não podia mais servir como o querubim protetor. Seu acesso à presença imediata de Deus foi revogado. Sua posição de autoridade foi aniquilada. Seu papel no governo celestial chegou ao fim. A palavra profano significa comum, impuro, contaminado. Lúcifer, que fora o epítome da santidade, tornou-se profano por causa do seu pecado. Aquele que fora separado para o serviço sagrado tornou-se indigno da presença de Deus. Aquele que fora ungido para um papel especial foi expulso como impuro. Ezequiel 28, 18 a 19 continua: pela multidão das vossas iniquidades, na injustiça do vosso comércio, profanastes os vossos santuários. Por isso, fiz sair fogo do meio de vós, o qual vos consumiu, e vos reduzi a cinzas sobre a terra, à vista de todos os que vos viram. Todos os povos que vos conhecem estão horrorizados convosco. Chegas a um fim terrível, e jamais existirás. O fogo que consumiu Lúcifer veio do meio de vocês, sugerindo que seu próprio pecado provocou sua destruição. A corrupção que o dominava tornou-se o instrumento de seu julgamento. A frase, reduziu vocês a cinzas, usa uma imagem de destruição completa, embora saibamos por outras escrituras que Lúcifer continua a existir como Satanás.
Isso pode se referir à destruição de sua antiga glória, sua posição e sua perfeição, em vez de sua aniquilação completa. O julgamento é testemunhado por outros, à vista de todos os que te viram. A queda de Lúcifer foi pública, visível aos outros anjos. Eles viram o que o orgulho produz. Testemunharam as consequências da rebelião. Observaram o que acontece quando um ser criado se exalta contra o Criador. Isso serviu como um aviso e uma lição para todos os seres criados sobre a gravidade do pecado e a certeza do julgamento. A guerra no céu. O livro do Apocalipse fornece detalhes adicionais sobre a rebelião e queda de Lúcifer, embora esses eventos sejam descritos no contexto da profecia do fim dos tempos. Apocalipse 12, 7 a 9 declara: Houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e os seus anjos lutaram, mas foram derrotados, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Esta passagem revela que a rebelião de Lúcifer resultou em uma guerra real no céu. A rebelião não foi passiva nem meramente ideológica. Foi uma revolta armada, uma tentativa de tomar o trono de Deus à força. Lúcifer reuniu anjos leais a ele e guerreou contra os anjos fiéis de Deus, liderados pelo arcanjo Miguel. Miguel é identificado nas Escrituras como um dos principais príncipes entre os anjos. Daniel 10:13 o chama de um dos principais príncipes, que veio ajudar outro anjo na guerra espiritual. Daniel 12:1 o descreve como o grande príncipe que tem o teu povo como protetor, referindo-se a Israel. Judas 9 menciona Miguel contendendo com o diabo pelo corpo de Moisés. Miguel parece ser o comandante dos anjos leais a Deus, o líder militar dos exércitos celestiais. O dragão é explicitamente identificado como aquela antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo. Isso conecta o Lúcifer de Isaías e Ezequiel com o Satanás do Antigo Testamento e o Diabo do Novo Testamento. Trata-se do mesmo ser em diferentes estágios de sua rebelião. O título Dragão enfatiza seu poder e natureza destrutiva. O título Serpente Ancestral o conecta à serpente de Gênesis 3 que tentou Eva. O título Diabo vem do grego diabolos, que significa caluniador ou acusador. O título Satanás vem do hebraico e significa adversário ou opositor. A expressão enganador do mundo inteiro descreve sua principal tática: mentiras, enganos e distorção da verdade. A passagem indica que Satanás tinha seus anjos. Nem todos os anjos permaneceram leais a Deus. Um número significativo escolheu seguir Lúcifer em sua rebelião. Apocalipse 12:4 fornece um número. Sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Se as estrelas representam anjos, isso sugere que um terço da hoste angelical se uniu à rebelião de Lúcifer. Este é um número enorme. A Bíblia indica que o número de anjos é vasto. Daniel 7:10 descreve 10.000 vezes 10.000 em pé diante do trono de Deus, o que equivale a 100 milhões. Hebreus 12:22 fala de incontáveis anjos. Se um terço dos anjos caiu com Satanás, isso significa que milhões desses poderosos seres espirituais agora se opõem a Deus e aos seus propósitos. O resultado da guerra foi decisivo. Ele foi derrotado e não havia mais lugar para eles no céu. Apesar do poder de Lúcifer, apesar do número de anjos que o seguiam, apesar da tentativa de derrubar o reinado de Deus, eles foram completamente derrotados. Nunca houve qualquer chance real de sucesso. Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer ser criado, ou qualquer combinação de seres criados. A rebelião estava fadada ao fracasso desde o início. A frase, não havia mais lugar para eles no céu,
indica expulsão permanente. Eles não foram suspensos temporariamente, nem colocados em período probatório. Foram expulsos completa e irrevogavelmente. O céu lhes foi fechado. O acesso à presença imediata de Deus foi perdido para sempre. Eles foram lançados à terra. O céu tornou-se problema da terra. Os anjos rebeldes que haviam servido na presença de Deus agora estavam confinados ao reino terreno. Sua esfera de atuação foi reduzida. Eles não podiam mais acessar o mais alto dos céus, mas ainda podiam influenciar a terra e seus habitantes. Jesus fez referência a esse evento em Lucas 10, 18, quando disse aos seus discípulos: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Essa declaração tem sido interpretada de diferentes maneiras. Alguns a entendem como Jesus descrevendo a queda original de Lúcifer, que ele testemunhou como o Filho eterno de Deus. Outros a veem como Jesus descrevendo a derrota de Satanás por meio do ministério dos discípulos, sendo a queda original o modelo para as vitórias espirituais contínuas. De qualquer forma, a imagem de cair como um relâmpago enfatiza a repentina, a violência e a irreversibilidade da queda. 2 Pedro 2,4 fornece informações adicionais. Pois, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a cadeias de trevas profundas, para serem reservados até o julgamento. A palavra traduzida como inferno aqui não é o usual Gina, mas Tártaro, um termo grego que se refere a um lugar de punição para seres sobrenaturais. Este versículo indica que alguns dos anjos caídos foram imediatamente confinados, acorrentados e mantidos em trevas até o julgamento final. Judas 6 confirma isso. E aos anjos que não guardaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em cadeias eternas, na escuridão, para o julgamento do grande dia. Nem todos os anjos caídos permanecem livres para operar no reino terreno. Alguns eram tão perversos ou perigosos que Deus os aprisionou imediatamente, reservando-os para o julgamento final. Isso levanta a questão de por que alguns anjos caídos são aprisionados enquanto outros, incluindo o próprio Satanás, permanecem livres para operar. As Escrituras não respondem explicitamente a essa pergunta, mas sugerem que os aprisionados podem ter cometido pecados particularmente graves, além da rebelião original. Gênesis 6, 1-4. Alude a um pecado envolvendo anjos e mulheres humanas, que alguns estudiosos relacionam aos anjos mencionados em 2 Pedro e Judas. Seja qual for o motivo específico, Deus escolheu confinar alguns anjos caídos imediatamente, enquanto permite que outros permaneçam ativos até o julgamento final. A serpente no Éden. Após sua expulsão do céu, Satanás aparece no relato de Gênesis como a serpente que tentou Eva. Gênesis 3:1 o apresenta. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A palavra hebraica para astuta é arum, que significa sagaz, inteligente, ardiloso. Não é necessariamente negativa, mas neste contexto descreve alguém que usa a inteligência para fins enganosos. Apocalipse 12, 9 e 20. 2 identificam explicitamente aquela antiga serpente como Satanás, confirmando que a serpente no Éden não era meramente um animal, mas o anjo caído usando a forma de uma serpente. As Escrituras não explicam como Satanás entrou ou possuiu a serpente, mas o resultado foi que ele obteve acesso aos seres humanos que Deus havia criado. A abordagem de Satanás a Eva revela sua metodologia. Ele não se apresentou como um inimigo assustador. Não ameaçou nem atacou. Veio com perguntas e sugestões, semeando dúvidas sobre a bondade e a veracidade de Deus. Gênesis 3, 1. Registra suas primeiras palavras a Eva. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim.
Isso foi uma distorção do que Deus realmente disse. Deus havia dito a Adão em Gênesis 2:16-17: De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia sido generoso, dando-lhes liberdade para comer de todas as árvores, exceto uma. Mas Satanás distorceu isso, sugerindo que Deus havia proibido todas as árvores. Eva corrigiu a declaração errônea, mas ao fazê-lo, acrescentou e subtraiu do mandamento de Deus. Ela disse em Gênesis 3:2-3: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, para que não morram. Deus não havia dito, nem toquem nele. Eva acrescentou essa restrição. Ela também suavizou a expressão, certamente morrerão, para que não morram, fazendo a morte parecer uma possibilidade em vez de uma certeza. Satanás aproveitou-se dessa brecha. Gênesis 3:4-5 registra sua direta contradição à palavra de Deus. Certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso era uma mentira descarada. Deus havia dito a verdade. Satanás mentiu. Mas a mentira de Satanás estava envolta em verdade suficiente para parecer plausível. Era verdade que comer o fruto lhes daria o conhecimento do bem e do mal, embora não da maneira que imaginavam. Era verdade que seus olhos se abririam, embora o que vissem lhes trouxesse vergonha em vez de iluminação. Mas era absolutamente falso que não morreriam. Morreram espiritualmente de imediato e fisicamente depois. Observe a semelhança entre a tentação de Satanás a Eva e sua própria rebelião. Ele queria ser como o Altíssimo. Agora, sugeriu a Eva que ela poderia ser como Deus. A mesma ambição que o levou à queda tornou-se a tentação que ele ofereceu à humanidade. Ele queria companhia em sua rebelião. A tentação foi bem sucedida. Gênesis 3:6 registra que, quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Satanás conseguiu introduzir o pecado na criação perfeita de Deus, corromper os seres humanos que Deus criou e trazer morte e maldição ao mundo. A resposta de Deus incluiu o julgamento da serpente. Gênesis 3, versículos 14-15, registra: Disse o Senhor Deus à serpente: Por causa do que você fez, maldita será você entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse julgamento teve dimensões tanto imediatas quanto proféticas. O julgamento imediato afetou a serpente física, rastejando sobre o ventre, comendo pó, estando abaixo de todas as outras criaturas. Mas a dimensão profética apontava para realidades espirituais e eventos futuros. A expressão inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela, descreve o conflito contínuo entre Satanás e a humanidade, entre aqueles que seguem Satanás e aqueles que seguem a Deus. Essa guerra espiritual persistiria ao longo da história. A promessa de que a descendência da mulher feriria a cabeça de Satanás, enquanto Satanás feriria o calcanhar de Satanás, é entendida pelos cristãos como a primeira profecia messiânica, o proto-evangelho ou primeiro evangelho. A descendência da mulher seria Jesus Cristo, nascido de uma virgem, plenamente humano e divino. Ele desferiria um golpe fatal na cabeça de Satanás, um ferimento mortal, embora, nesse processo,
sofresse um ferimento menor no calcanhar, em alusão à sua morte na cruz. A tentação de Eva por Satanás revelou seu caráter contínuo após a queda. Ele é um mentiroso, um enganador, alguém que distorce a palavra de Deus, que questiona a bondade de Deus, que promete benefícios que não pode cumprir e que busca corromper aqueles que foram feitos à imagem de Deus. Satanás no Antigo Testamento. Após o relato do Éden, Satanás aparece diversas vezes no Antigo Testamento, embora com menos frequência do que no Novo Testamento. Cada aparição revela aspectos de seu caráter e atividades. O livro de Jó fornece o retrato mais abrangente de Satanás no Antigo Testamento. Jó 1:6-7 registra: Ora, um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: De percorrer a terra e de andar sobre ela. Os filhos de Deus, neste contexto, referem-se a anjos, seres divinos que servem a Deus. Satanás veio para o meio deles, embora já não fosse um deles em plena comunhão. A expressão percorrendo a terra e andando por ela sugere uma atividade inquieta, uma busca constante, rondando como um predador. Mais tarde, em 1 Pedro 5:8, Satanás é descrito como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Deus chamou a atenção de Satanás para Jó, descrevendo-o como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás respondeu com uma acusação: Será que Jó teme a Deus sem motivo? Acaso não puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele possui? Abençoaste o trabalho das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará na tua face. Essa troca de palavras revela várias coisas. Primeiro, Satanás tem acesso para apresentar acusações diante de Deus. O título, Satanás, significa adversário ou acusador, e essa é uma de suas principais atividades: acusar os crentes diante de Deus. Apocalipse 12:10 o chama de o acusador de nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Em segundo lugar, Deus impõe limites ao poder de Satanás. Satanás não podia tocar em Jó sem a permissão de Deus. Quando Deus permitiu que Satanás testasse Jó, estabeleceu limites claros. Eis que tudo o que ele tem está em tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás podia afetar os bens e a família de Jó, mas não o próprio Jó. Mais tarde, Deus permitiu que Satanás afligisse o corpo de Jó, mas ordenou: poupa-lhe a vida. Em terceiro lugar, as acusações de Satanás provaram-se falsas. Apesar de ter perdido seus filhos, sua riqueza, sua saúde e sua reputação, Jó não amaldiçoou a Deus. Jó 1:22 declara: Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus qualquer culpa. Jó manteve sua fé em meio a sofrimentos que teriam destruído a maioria das pessoas, demonstrando que a fé genuína existe e pode resistir às provações. 1 Crônicas 21:1 fornece outra referência do Antigo Testamento. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o recenseamento de Israel. Este foi um pecado de orgulho, Davi calculando sua força militar e confiando em números em vez de em Deus. O relato paralelo em 2 Samuel 24:1 diz: A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, recenseia Israel e Judá. Essas passagens parecem contraditórias, até entendermos que Deus, às vezes, permite que Satanás faça o que serve aos seus propósitos maiores. Satanás incitou Davi, mas Deus permitiu essa incitação como forma de julgar o orgulho de Israel. Satanás queria prejudicar Israel. Deus usou a intenção maligna de Satanás para cumprir propósitos divinos, levando Israel ao arrependimento.
Zacarias 3, 1-2 mostra Satanás em seu papel de acusador. Então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, em pé diante do anjo do Senhor, e Satanás em pé à sua direita para acusá-lo. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, o sumo sacerdote, compareceu perante o anjo de Deus, mas Satanás também estava presente, trazendo acusações. O texto não especifica quais eram as acusações, mas o versículo 3 menciona que Josué estava vestido com roupas imundas, sugerindo pecado ou impureza. Apesar disso, Deus repreendeu Satanás e defendeu Josué, ordenando que lhe fossem vestidas roupas limpas, simbolizando perdão e restauração. Essas aparições no Antigo Testamento mostram Satanás como um oponente ativo do povo de Deus, um acusador que busca destruir a fé, um tentador que tenta levar as pessoas ao pecado, e um ser cujo poder, embora real, é limitado pelo controle soberano de Deus. As limitações de Satanás e a soberania de Deus. Ao longo das Escrituras, emerge uma verdade crucial. Satanás é poderoso, mas não onipotente. Ativo, mas sob a autoridade de Deus. Perigoso, mas em última análise, derrotado. Compreender as limitações de Satanás é tão importante quanto compreender o seu poder. Satanás é um ser criado. Ezequiel 28:15 afirma explicitamente: Você era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Como criatura, Satanás é finito. Ele tem um começo, mas aparentemente não tem um fim, pelo menos não até o seu julgamento final. Ele é limitado de uma forma que Deus não é. Satanás não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está limitado a operar em um lugar de cada vez, embora seus anjos caídos estendam seu alcance por todo o mundo. Quando Jó 1:7 registra Satanás vindo à presença de Deus, depois de percorrer a terra, isso implica movimento de um lugar para outro, não presença simultânea em todos os lugares. Satanás não é onisciente. Ele não sabe tudo. Ele não pode ler mentes nem prever o futuro com certeza. Ele pode observar, deduzir e fazer suposições fundamentadas, com base em sua longa experiência com o comportamento humano. Mas lhe falta o conhecimento abrangente que pertence somente a Deus. Isaías 46:10 declara que somente Deus pode anunciar o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Satanás não é onipotente. Ele não possui poder ilimitado. Sua força, embora maior que a força humana, é infinitesimal comparada ao poder de Deus. Tiago 4:7 Instrui os crentes a resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. Se Satanás fosse todo-poderoso, a resistência seria inútil. Mas, como seu poder é limitado, a resistência é possível e eficaz. Mais importante ainda, Satanás opera somente dentro dos limites permitidos por Deus. A experiência de Jó demonstra isso claramente. Satanás não podia tocar em Jó sem a permissão de Deus. Quando Deus concedeu essa permissão, estabeleceu limites estritos. Satanás podia tomar os bens e os filhos de Jó, mas não sua vida inicialmente. Satanás podia afligir o corpo de Jó, mas não matá-lo. Cada ação de Satanás estava dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Isso não torna Deus responsável pelo mal. Deus nunca tenta ninguém a pecar, como Tiago 1:13 deixa claro. Ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas Deus permite que o mal opere dentro de certos limites, usando até mesmo a maldade de Satanás para cumprir propósitos divinos. Romanos 8:28 declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui até mesmo os ataques de Satanás.
Deus é capaz de tirar o bem do mal, usar o sofrimento para a santificação e transformar ataques em testemunhos. Isso não justifica sino a maldade de Satanás, nem minimiza sua culpa, mas demonstra o poder soberano de Deus para transformar o mal em bem. Os salmos afirmam repetidamente a soberania absoluta de Deus. O Salmo 103, 19, declara: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O Salmo 115, 3 declara: O nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. O Salmo 135, 6 diz: Tudo o que o Senhor quer, ele faz, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. A rebelião de Satanás não destronou Deus. Sua contínua oposição não ameaça a soberania de Deus. Suas vitórias temporárias não indicam a derrota de Deus. O poder de Satanás sobre a humanidade é real, mas não absoluto. João 12:31 e 14:30 chamam Satanás de o príncipe deste mundo. 2 Coríntios 4:4 o identifica como o Deus deste mundo. 1 João 5:19 afirma: O mundo todo está sob o poder do maligno. Essas passagens indicam que Satanás exerce influência significativa sobre os assuntos humanos, particularmente sobre aqueles que não conhecem a Deus. Mas essa regra não é universal nem permanente. A autoridade de Satanás sobre os crentes é quebrada pela fé em Cristo. Colossenses 1:13 declara que Deus nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Os crentes não estão mais sob a autoridade de Satanás. Eles pertencem a um reino diferente, servem a um rei diferente e foram resgatados do poder de Satanás. A liberdade atual de Satanás é temporária. Apocalipse 20, 1-3 descreve seu destino final. Então vi um anjo descendo do céu, tendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. O destino final de Satanás é o lago de fogo. Apocalipse 20:10 declara: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Isso não é aniquilação, mas punição eterna consciente, separação de Deus para sempre, existência em tormento sem fim ou alívio. Jesus confirmou esse destino. Mateus 25:41 registra suas palavras sobre o julgamento final. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O lago de fogo foi originalmente preparado para Satanás e seus demônios, não para os humanos. Mas os humanos que rejeitam a Deus e seguem a rebelião de Satanás compartilharão do julgamento de Satanás. A tentação de Cristo. Um dos encontros mais significativos do Novo Testamento entre Satanás e Deus encarnado ocorreu no deserto imediatamente após o batismo de Jesus. Mateus 4, 1-11, Marcos 1:12-13 e Lucas 4, 1-13 registram esse evento, fornecendo detalhes complementares. Mateus 4, 1 descreve a situação. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso não foi um acidente, nem Satanás pegou Jesus de surpresa. O Espírito Santo conduziu Jesus deliberadamente a esse confronto. A palavra grega traduzida como tentado é peirazo, que pode significar testar ou tentar, dependendo da intenção. O propósito do Espírito era testar Jesus, comprovando suas qualificações como Messias. O propósito de Satanás era tentar Jesus, tentando levá-lo a pecar. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Satanás aproximou-se com sua primeira tentação. Se você é o Filho de Deus,
mande que estas pedras se transformem em pães. A tentação tinha várias camadas. Superficialmente, era um apelo à necessidade física. Jesus estava genuinamente com fome e tinha o poder de transformar pedras em pão. Mas havia questões mais profundas envolvidas. A frase, "Se você é o Filho de Deus", não expressava dúvida, mas sim uma afirmação condicional. Já que você é o Filho de Deus. Satanás não questionava a identidade de Jesus, mas tentava levá-lo a agir independentemente da vontade do Pai. No batismo de Jesus, o Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Satanás estava essencialmente dizendo: "Se Deus se agrada de você, por que você está com fome? Use seu poder divino para suprir suas próprias necessidades." Jesus respondeu citando Deuteronômio 8:3. Está escrito: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Jesus afirmou que o sustento espiritual é mais importante do que o alimento físico, que a obediência à palavra de Deus tem prioridade sobre a satisfação dos desejos físicos e que a confiança na provisão de Deus é mais crucial do que usar o poder divino para conforto pessoal. A segunda tentação envolveu Satanás, levando Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém. Satanás disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra." Satanás citou o Salmo 91, 11 a 12, usando as Escrituras para tentar Jesus, demonstrando que o conhecimento do texto bíblico não equivale à justiça. Essa tentação era mais sutil. Satanás estava sugerindo que Jesus testasse a fidelidade de Deus, forçando-o a cumprir suas promessas de forma dramática e pública. Se Jesus pulasse do templo e anjos o resgatassem, todos veriam e acreditariam. Era um atalho para o reconhecimento messiânico, sem o sofrimento que Jesus sabia que o aguardava. Jesus respondeu, citando Deuteronômio 6,16. Também está escrito: "Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Jesus reconheceu que colocar-se deliberadamente em perigo para forçar a intervenção de Deus não é fé, mas presunção. A verdadeira fé confia em Deus sem exigir provas milagrosas. A verdadeira fé obedece à vontade revelada de Deus, em vez de testar as promessas de proteção divinas. A terceira tentação foi a mais direta. Satanás levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Satanás disse: "Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares." Essa era uma oferta de autoridade imediata sem a cruz, realeza sem sofrimento, glória sem sacrifício. A alegação de Satanás de possuir autoridade sobre os reinos do mundo não era totalmente falsa. Como o governante deste mundo e o Deus desta era, Satanás exerce de fato um controle significativo sobre os governos e as sociedades humanas. Mas sua autoridade é usurpada e temporária, não legítima ou permanente. Ele governa por meio do engano, da manipulação e da rebelião pecaminosa da humanidade contra Deus. Jesus respondeu decisivamente, citando Deuteronômio 6,13. "Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto." Isso não era negociável. A adoração pertence somente a Deus. Nenhum poder ou glória mundana justifica adorar Satanás ou qualquer criatura. Jesus receberia os reinos, mas de acordo com o plano de Deus, por meio da morte, ressurreição e retorno, não por meio de um acordo com Satanás. Mateus 4,11 registra o desfecho. Então, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Satanás foi derrotado. Jesus resistiu com sucesso a todas as tentações. Os anjos que teriam resgatado Jesus, se ele tivesse pulado, agora vieram servi-lo após a sua vitória. Lucas 4,13 acrescenta um detalhe significativo. "E tendo o diabo acabado toda a tentação,
afastou-se dele até outra ocasião oportuna. Satanás não desistiu permanentemente. Ele se retirou temporariamente, aguardando outra oportunidade. Ao longo do ministério de Jesus, Satanás continuou a se opor a ele, agindo por meio de pessoas que rejeitavam a mensagem de Jesus, inspirando os líderes religiosos que conspiravam contra ele e, por fim, influenciando Judas, que traiu Jesus. Essa tentação no deserto demonstra várias verdades. Primeiro, tentação não é pecado. Jesus foi tentado em tudo como nós, mas não pecou, como afirma Hebreus 4,15. Ser tentado não torna alguém culpado. O pecado ocorre quando cedemos à tentação, não quando a enfrentamos. Em segundo lugar, as Escrituras são a principal arma contra a tentação. Jesus respondeu a cada tentação citando a palavra de Deus. Efésios 6, 17. Chama as Escrituras de a espada do Espírito, a arma ofensiva na guerra espiritual. Conhecer e aplicar a palavra de Deus capacita os crentes a reconhecer e resistir aos enganos de Satanás. Terceiro, Satanás pode citar as Escrituras, mas distorce seu significado. Ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus, mostrando que o conhecimento bíblico por si só não garante a verdade. Satanás pode deturpar as Escrituras, tirar versículos do contexto e aplicar erroneamente as promessas de Deus. É por isso que devemos entender as Escrituras como um todo, interpretadas pelas próprias Escrituras, e não versículos isolados usados para sustentar conclusões predeterminadas. Em quarto lugar, Satanás ataca explorando desejos e necessidades legítimas. A fome não é pecado. Buscar a proteção de Deus não é errado. Desejar influência não é mal. Mas Satanás se apropria de necessidades e desejos legítimos e oferece meios ilegítimos para satisfazê-los. Ele nos tenta a suprir necessidades reais por meios pecaminosos, a satisfazer desejos dados por Deus fora do tempo e dos métodos divinos. A derrota de Satanás na cruz. O confronto final entre Deus e Satanás ocorreu na cruz. Embora Satanás tenha aparentemente triunfado quando Jesus foi crucificado, a cruz foi, na verdade, a sua derrota decisiva. Colossenses 2, 13 a 15 explica: E a vós, que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos pecados, tendo cancelado a escrita da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, e a removeu, pregando-a na cruz, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente à vergonha pública, triunfando sobre eles na cruz. Os governantes e autoridades referem-se a Satanás e suas forças demoníacas. Na cruz, Jesus os desarmou, tirando-lhes as armas, derrotando seu poder e expondo-os à vergonha pública. Como isso aconteceu? Satisfazendo a justiça de Deus e removendo a base legal para as acusações de Satanás. A principal arma de Satanás contra a humanidade é a acusação. Apocalipse 12:10 o chama de o acusador de nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Ele aponta para o pecado humano e exige julgamento. Ele lembra a Deus de seus próprios padrões sagrados e insiste que a justiça requer punição. Toda acusação que Satanás faz é verdadeira. Os humanos são pecadores. Transgredimos a lei de Deus. Merecemos condenação, mas na cruz, Jesus pagou a pena pelo pecado. Ele carregou o castigo que a justiça exigia. Ele satisfez a ira de Deus contra o pecado, tomando essa ira sobre si. Romanos 3:25 a 26 explica que Deus apresentou Cristo como propiciação pelo seu sangue, mediante a fé. Isso foi para demonstrar a sua justiça por ter ele, na sua paciência divina, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Foi para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Porque Jesus pagou pelo pecado, as acusações de Satanás perdem seu poder. Quando Satanás acusa os crentes diante de Deus, apontando para seus pecados, Deus aponta para o sacrifício de Cristo. A dívida foi paga, a pena foi suportada, a justiça foi satisfeita. Romanos 8:33-34 pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Mais ainda, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A cruz também quebrou o poder de Satanás sobre a morte. Hebreus 2:14-15 declara que Jesus participou da carne e do sangue humanos, para que por meio da morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos os que pelo medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda santa vida. A morte era a arma suprema de Satanás, a consequência do pecado, a prova de sua vitória temporária no Éden. Mas Jesus venceu a morte por meio da ressurreição, removendo seu aguilhão e destruindo seu poder. 1 Coríntios 15:55-57 celebra esta vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não tem mais a palavra final. A ressurreição aguarda todos os que pertencem a Cristo. A sepultura não pode reter aqueles por quem Cristo morreu. Satanás não compreendeu o que estava fazendo quando inspirou Judas a trair Jesus e influenciou os líderes religiosos a crucificá-lo. 1 Coríntios 2:7-8 declara: mas nós falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. Nenhum dos governantes desta era a compreendeu, pois, se a tivessem compreendido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Os governantes desta era provavelmente incluem tanto autoridades humanas quanto poderes demoníacos. Se Satanás tivesse compreendido que a cruz resultaria em sua derrota, ele não a teria provocado. Ele pensava que estava destruindo-se o Messias. Em vez disso, ele estava permitindo que o Messias realizasse a redenção. Deus usou as intenções malignas de Satanás para alcançar o maior bem: a salvação da humanidade e a derrota final do mal. João 12:30-1-32 registra as palavras de Jesus pouco antes de sua crucificação. Agora é o julgamento deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A cruz foi o julgamento de Satanás. Seu poder foi quebrado. Sua autoridade foi revogada. Sua derrota foi selada. Isso não significa que Satanás tenha cessado imediatamente todas as suas atividades. Ele continua a operar no mundo, opondo-se a Deus e tentando os humanos. Mas sua derrota final é certa, e os crentes participam da vitória de Cristo sobre ele. 1 João 3:8 declara: para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Toda a missão de Cristo incluía desfazer a destruição causada por Satanás, libertar os cativos de Satanás e reverter os efeitos de Satanás. Atividade atual de Satanás. Entre sua derrota na cruz e seu julgamento final, Satanás continua a se opor ativamente a Deus e aos seus propósitos. O Novo Testamento descreve suas atividades contínuas em detalhes. Satanás cega os incrédulos para o Evangelho. 2 Coríntios 4:3-4 explica: mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando as pessoas ouvem o Evangelho, mas não conseguem compreendê-lo ou aceitá-lo,
muitas vezes a cegueira espiritual envolvida. Satanás trabalha para impedir que as pessoas compreendam e creiam na verdade. Satanás arrebata a palavra de Deus do coração das pessoas. Na parábola do semeador, Jesus explicou que quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no seu coração. Mateus 13:19. Satanás se opõe ativamente à propagação da palavra de Deus, tentando impedir que ela crie raízes e produza frutos. Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14 a 15 adverte: E não é de admirar, pois até Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que os seus servos também se disfarcem de servos da justiça. Satanás nem sempre se apresenta como mau ou, obviamente, prejudicial. Muitas vezes, ele se apresenta como algo atraente, benéfico ou até mesmo espiritual. Falsos mestres, falsas religiões e filosofias enganosas frequentemente têm aparências atraentes que escondem mentiras mortais. Satanás incita a perseguição contra os crentes. Apocalipse 2:10 registra as palavras de Jesus à igreja em Esmirna: Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês terão uma tribulação de 10 dias. Ao longo da história, Satanás inspirou governos, sistemas religiosos e indivíduos a perseguirem cristãos, tentando intimidá-los para que se calem ou forçá-los a negar sua fé. Satanás ataca os crentes diretamente. 1 Pedro 5:8 adverte: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás visa os cristãos, buscando fraquezas, vulnerabilidades e oportunidades para fazê-los tropeçar. Seus ataques podem ser físicos, emocionais, mentais ou espirituais. Satanás incita os crentes ao pecado. Primeiro, Crônicas 21:1 registra que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o recenseamento de Israel. Paulo escreveu em 1 Coríntios 7:5 que os casais não devem se privar sexualmente um do outro, para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. Satanás busca oportunidades para levar os crentes ao orgulho, à luxúria, à ira, ao medo, à dúvida e a outros pecados. Satanás acusa os crentes diante de Deus. Apocalipse 12:10 o chama de o acusador de nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Quando os crentes pecam, Satanás traz acusações, exigindo julgamento, apontando falhas e insistindo na condenação. É por isso que o papel de Cristo como intercessor é tão crucial. Romanos 8:34 declara que Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Satanás se opõe aos mensageiros de Deus e impede sua obra. 1 Tessalonicenses 2:18 registra as palavras de Paulo: Nós, Paulo, queríamos ir até vocês repetidas vezes, mas Satanás nos impediu. Paulo não especifica como Satanás os impediu, mas isso demonstra que ele trabalha ativamente para impedir a propagação do Evangelho e o crescimento do reino de Deus. Satanás entra e controla as pessoas. Lucas 22:3 afirma: Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. João 13:27 acrescenta: Depois de Judas ter tomado o pedaço de pão, Satanás entrou nele. Embora a possessão demoníaca fosse mais comum nos evangelhos, o próprio Satanás entrou em Judas, usando-o para trair Jesus. Atos 5:3 registra Pedro perguntando a Ananias: Por que Satanás encheu o teu coração para que mintas ao Espírito Santo? Satanás pode influenciar e até mesmo controlar pessoas, especialmente aquelas que cedem às suas sugestões. Satanás tem anjos que o servem. Mateus 25:41 fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 12:7
descreve o dragão e seus anjos lutando contra Miguel e os anjos de Deus. Esses anjos caídos, também chamados de demônios ou espíritos malignos nas Escrituras, ampliam o alcance de Satanás e multiplicam sua influência por todo o mundo. Efésios 6:12 descreve a natureza organizada do reino de Satanás. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. O reino de Satanás possui estrutura, hierarquia e organização. Diferentes categorias de demônios têm diferentes níveis de autoridade e diferentes esferas de atuação. Apesar de toda essa atividade, os crentes não estão indefesos. Tiago 4:7 ordena: portanto, sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A resistência é possível e eficaz. Efésios 6:10-18 descreve a armadura espiritual que os crentes devem usar. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com essa armadura e por meio da oração, os crentes podem resistir às artimanhas de Satanás. 1 João 4:4 nos encoraja: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo que habita nos crentes é infinitamente mais poderoso do que Satanás, que opera no mundo. A vitória é certa para aqueles que permanecem em Cristo. A derrota final de Satanás. A Bíblia revela o destino final de Satanás em termos inequívocos. Sua liberdade temporária chegará ao fim. Seu poder será completamente destruído, e ele enfrentará o julgamento eterno. Apocalipse 20:1-3 descreve uma fase inicial da derrota de Satanás. Então vi um anjo descendo do céu, tendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Esta passagem indica que Satanás será completamente preso e aprisionado por 1000 anos. Um anjo realizará isso, não o próprio Cristo, demonstrando que o poder de Satanás é tão limitado que um único anjo é suficiente para capturá-lo e aprisioná-lo. A prisão é absoluta. Satanás não poderá enganar as nações durante esse período. Suas atividades cessarão completamente. O propósito desta prisão é para que ele não engane mais as nações. Ao longo da história, Satanás enganou a humanidade, afastando as pessoas de Deus, promovendo falsas religiões, inspirando idolatria e causando trevas morais e espirituais. Durante o período de 1000 anos, frequentemente chamado de milênio, esse engano chegará ao fim. A Terra experimentará paz e justiça sem a interferência de Satanás. A passagem indica que, após os 1000 anos, Satanás precisa ser solto por um pouco de tempo. A palavra grega traduzida como precisa indica uma necessidade divina. Essa soltura faz parte do plano de Deus, embora o texto não explique por que ela é necessária. O que acontece durante essa breve soltura é descrito em Apocalipse 27:9. Quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número delas é como a areia do mar. Elas marcharam sobre a vasta planície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Mesmo após 1000 anos do reinado justo de Cristo na terra, quando Satanás é solto, ele imediatamente retoma sua obra enganosa.
ele reúne nações para uma rebelião final contra Deus. O fato de ele conseguir reunir forças como a areia do mar demonstra a profundidade da depravação humana e a extensão da influência de Satanás. Mesmo depois de experimentar o reinado perfeito de Cristo, alguns ainda escolherão se rebelar. Mas essa rebelião final é esmagada imediatamente. Fogo desce do céu e consome os exércitos rebeldes. Não há batalha prolongada, nem luta pela vitória. O julgamento de Deus é rápido e completo. Então, vem o destino final de Satanás. Apocalipse 20:10 declara: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O lago de fogo é o destino final de Satanás e de todos os que o seguem. Não se trata de um castigo temporário ou de uma aniquilação eventual. O texto afirma explicitamente que o tormento continua dia e noite para todo o sempre. A frase grega eis, tous, aionas, ton, aionon significa até os séculos dos séculos, a expressão mais forte possível de duração infinita. A besta e o falso profeta, agentes humanos de Satanás durante o período da tribulação, já estavam no lago de fogo quando Satanás foi lançado lá. Apocalipse 19:20 registra que eles foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, no retorno de Cristo. Eles já estavam lá há 1000 anos quando Satanás se juntou a eles, e ainda estavam sendo atormentados, provando que o lago de fogo não consome nem aniquila, mas preserva suas vítimas em tormento consciente. Mateus 25:41 confirma que esse destino foi preparado para o diabo e seus anjos. O lago de fogo não foi originalmente destinado aos humanos. Deus o criou como o justo castigo para Satanás e os anjos caídos que se rebelaram com ele. Mas os humanos que rejeitam a Deus e seguem a rebelião de Satanás compartilharão do julgamento de Satanás. Essa punição eterna é justa porque o pecado de Satanás foi cometido contra um Deus infinito. A gravidade do pecado é determinada pela dignidade daquele contra quem se peca. Visto que Deus é infinitamente santo, infinitamente digno e infinitamente valioso, o pecado contra ele merece punição infinita. Satanás conhecia plenamente a glória de Deus, experimentou a presença de Deus diretamente e ainda assim escolheu se rebelar. Sua culpa é, portanto, absoluta, e sua punição é eterna. O lago de fogo também é chamado de segunda morte, em Apocalipse 20, 14 e 20, e 1, 8. A primeira morte é a morte física, a separação da alma do corpo. A segunda morte é a morte eterna, a separação permanente de Deus, a existência sem esperança, a vida sem alegria, a consciência sem alívio. É a consequência final de recusar a graça de Deus e rejeitar a sua salvação. A derrota final de Satanás vindica a justiça de Deus, demonstra o seu poder e garante a segurança eterna do seu povo. Uma vez confinado no lago de fogo, Satanás jamais poderá novamente tentar, enganar, acusar ou prejudicar alguém. Sua influência chegará ao fim por completo. Seu poder será destruído para sempre. Sua rebelião será permanentemente esmagada. O significado da história de Lúcifer. A história de Lúcifer, desde sua criação em perfeição até sua queda por orgulho, sua derrota final e punição eterna, ensina verdades cruciais sobre Deus, sobre o mal e sobre as realidades espirituais que moldam a existência humana. Primeiramente, a história de Lúcifer revela que o mal não se originou em Deus. Deus criou Lúcifer perfeito, belo e bom. O mal surgiu de dentro de Lúcifer quando ele escolheu se exaltar contra Deus. Isso demonstra que o mal não é uma substância ou uma força, mas uma perversão do bem, uma corrupção daquilo que Deus criou perfeito. O mal é sempre parasitário, dependente do bem para sua existência.
incapaz de criar algo genuinamente novo. Em segundo lugar, a queda de Lúcifer demonstra a natureza mortal do orgulho. Ele não estava contente com a posição exaltada que Deus lhe concedeu. Ele queria mais. Queria igualdade com Deus. Queria adoração para si mesmo. O orgulho transforma a gratidão em direito adquirido, o serviço em ambição e a adoração em autoexaltação. Provérbios 16, 18 adverte: o orgulho precede a destruição, e o espírito altivo, a queda. A queda de Lúcifer comprova esse princípio de forma absoluta. Em terceiro lugar, a rebelião de Satanás demonstra que o livre-arbítrio é real e significativo. Deus criou seres que podiam escolher genuinamente, e alguns desses seres escolheram a rebelião. Deus não criou robôs programados para amá-lo. Ele criou pessoas capazes de amar, o que requer a capacidade de escolher. Amor forçado não é amor. Obediência programada não é retidão. Deus criou seres que podiam escolhê-lo livremente e, tragicamente, alguns escolheram contra ele. Em quarto lugar, a existência e a atividade contínuas de Satanás demonstram a paciência de Deus e seu propósito em permitir o mal por um tempo. Deus poderia destruir Satanás instantaneamente. Em vez disso, Deus permite que Satanás opere dentro de limites estritos, usando até mesmo o mal de Satanás para realizar propósitos divinos. Isso não torna Deus responsável pelo mal, mas mostra seu poder soberano de trazer o bem do mal, de usar até mesmo a rebelião para realizar seus planos. Quinto, a derrota de Satanás na cruz revela a sabedoria e o poder de Deus. Satanás pensou que estava vencendo quando Cristo foi crucificado. Em vez disso, ele estava selando sua própria condenação. Deus transformou a aparente vitória de Satanás em sua derrota decisiva. A cruz, que parecia demonstrar o poder de Satanás, na verdade quebrou esse poder para sempre. Esta é a demonstração suprema da capacidade de Deus de transformar o mal em bem, a morte em vida, a derrota em vitória. Sexto, o julgamento final de Satanás confirma que o mal não continuará para sempre. Haverá um fim para o sofrimento, um fim para a tentação, um fim para o engano, um fim para a influência de Satanás. A justiça de Deus será plenamente satisfeita. O mal será derrotado permanentemente. Aqueles que pertencem a Deus viverão em sua presença para sempre, completamente seguros de todo o mal. Sétimo, a história de Lúcifer adverte toda a criação sobre as consequências da rebelião. O anjo mais elevado do céu caiu para se tornar a criatura mais condenada que existe. Se o orgulho destruiu Lúcifer, pode destruir qualquer um. Se a rebelião trouxe julgamento sobre Satanás, trará julgamento sobre todos os que seguirem seu exemplo. O salário do pecado é a morte, como declara Romanos 6:23, e o castigo eterno de Satanás demonstra a veracidade desse princípio. Oitavo, o contraste entre a queda de Lúcifer e a humildade de Cristo revela o caminho para a verdadeira grandeza. Lúcifer quis ascender e foi lançado para baixo. Cristo desceu voluntariamente e foi grandemente exaltado. Filipenses 2, 5-11, descreve como Cristo, embora igual a Deus, não se apegou à igualdade com Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte na cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A verdadeira exaltação vem pela humildade, não pelo orgulho. A verdadeira glória vem pelo serviço, não pelo egoísmo. A história de Lúcifer não é primordialmente sobre Satanás. Ela é, em última análise, sobre Deus. Revela a santidade de Deus, que não tolera o pecado. A justiça de Deus, que deve punir a rebeldia. O poder de Deus, que não pode ser derrubado. A sabedoria de Deus, que transforma o mal em bem. O amor de Deus, que oferece salvação até mesmo para aqueles que foram enganados por Satanás. A paciência de Deus, que adia o julgamento para dar oportunidade ao arrependimento.
a soberania de Deus, que reina sobre tudo, até mesmo sobre aqueles que se rebelam contra ele. Para os crentes, a história de Lúcifer oferece tanto advertência quanto encorajamento. A advertência é para nos guardarmos do orgulho, resistirmos à tentação e permanecermos vigilantes contra as artimanhas de Satanás. 1 Pedro 5:8 nos ordena: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o adversário de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás é real, poderoso e hostil. Não devemos subestimá-lo nem ignorar a batalha espiritual que enfrentamos. Mas o encorajamento supera em muito a advertência. Satanás foi derrotado. Seu poder foi quebrado. Suas acusações foram respondidas pelo sacrifício de Cristo. Suas tentações podem ser resistidas pela força de Deus. Sua condenação final é certa. 1 João 4,4 nos assegura: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Satanás caiu do céu como um relâmpago, mas os crentes ascenderão ao céu em glória. Satanás perdeu sua posição por causa do orgulho, mas os crentes conquistam sua posição pela graça. Satanás escolheu a rebelião e recebeu o julgamento, mas os crentes recebem o perdão e a vida eterna pela fé em Cristo. Esta é a história de Lúcifer segundo a Bíblia. O anjo mais brilhante que se tornou o inimigo mais sombrio, o querubim protetor que se tornou o adversário acusador, a estrela da manhã que caiu do céu como um relâmpago. É uma história de orgulho, rebeldia, julgamento e, em última análise, da completa vitória de Deus sobre todo o mal. O portador da luz tornou-se o príncipe das trevas. Mas a luz do mundo veio para destruir as obras das trevas. Jesus Cristo derrotou Satanás na cruz, resgata as pessoas do reino de Satanás e um dia lançará Satanás no castigo eterno. Até esse dia, a batalha espiritual continua, mas o resultado é certo. Satanás caiu. Cristo triunfou. E aqueles que pertencem a Cristo compartilham de sua vitória sobre o caído, aquele que outrora era culto luz, mas escolheu as trevas. Aquele que outrora andou em glória, mas caiu por orgulho. Aquele que outrora serviu no céu, mas passará a eternidade no lago de fogo. Este é Lúcifer, a origem, a rebelião e a queda, segundo a palavra de Deus.